Encontra-se aberto o livro de inscrição. O deputado Luiz Máximo, por favor, com a sua participação. Senhora Adriane, Vossa Senhoria, conforme declarou no início do seu depoimento, parece-me que é presidente do PPB de Três Pontos. Sim. A senhora é companheira política do deputado Sérgio Naia? Eu sou correligionária, né? Nós estamos no mesmo partido. Há muito tempo? Não, eu sou presidente do PPB há 1 ano e pouco só. E antes disso a senhora já participava da atividade política eleitoral da cidade em companhia do deputado Sérgio Naia? Não, eu fui candidata a prefeita na última eleição. Antes não. Com apoio do deputado Sérgio Naia? Tive sim. Dona Adriane, eu gostaria que a senhora se lembrasse das pessoas, os nomes das pessoas que estavam presentes naquela reunião da Câmara Municipal em que foi feita a gravação. Às vezes, me desculpe se eu esquecer alguém. Não, algum aqui a senhora tá? lembrar. Eu vou tentar lembrar. A gente eu estava, o meu esposo estava... O nome do seu esposo, por exemplo? Gilberto de Brito. Estava o deputado Sérgio Naia, estava o vice-presidente da Câmara, Francisco Miranda de Figueiredo, estava as costureiras, estava a presidente da Cooper Pontos, que é a Ângela, estavam várias senhoras que trabalham nessa cooperativa, deviam ter umas 8 pessoas. Tinha pessoas do município também que estavam lá, que eu não sei o nome. Tinha... O senhor quer que eu dê o nome de todos os vereadores que estavam? Eu gostaria. Ai, se lembrar. Tinha o José Ivo, vereador, o Francisco Miranda, que é o vice-presidente, estava o vereador Rui Quintão, estava o vereador João Batista, o Itamar Duarte, estava, deixa eu lembrar todos, um que eles chamam de João Paraíba, eu não sei o nome dele todo, e deixa eu ver qual outro vereador que estava, e o Marcelo Ávila. E pessoas também estavam as das costureiras, pessoas da cidade, e estavam 2 cinegrafistas, esse Robson, né, que filmou a mando desse senhor Artêmio, e um cinegrafista da TV Cidade. Porém, na reunião das costureiras, só o Robson que estava. O recinto em que foi feita essa reunião era o plenário da Câmara, embora não fosse uma reunião ordinária. É uma reunião ordinária da Câmara, evidentemente não teria sentido, né? A presença do deputado federal lá. Então teria que só mesmo ser uma reunião informal. Não foi só lá não, sabe? Nesse conjunto de pessoas, que é um número expressivo de pessoas, né? Então era no recinto da Câmara, no plenário da Câmara, fora do horário de reunião? Teve momentos que foi na plenária, mas assim, conversava ali dentro, eu não sei o nome, depois fora, onde o pessoal fica sentado para assistir, uma hora conversava lá, outra hora aqui, depois fomos para umas salas da Câmara mesmo, fora da plenária. Dona Adriane, o nobre defensor encaminhou hoje à mesa uma fita de vídeo, que seria a fita relativa a essa reunião. A senhora tem conhecimento do inteiro teor dessa fita de vídeo? Não, é a fita da Globo? Não, ele encaminhou uma fita, dizendo que essa aqui é a fita, que seria o resultado da gravação efetuada lá na reunião. Dá licença, deputado Luiz Márcio. O doutor Daniel poderia informar de que fita se trata essa entregue há pouco à comissão, ao deputado Marconi Perillo? O deputado Marconi Perillo solicitou que viesse aos autos a fita que estaria com o deputado Sérgio Naia. Então a defesa providenciou exatamente esta fita que estava com o deputado Sérgio Naia. Eu não... Por favor, doutor Daniel, a pergunta do deputado Luiz Máximo, segundo eu entendi, é que ele deseja saber se esta fita é a mesma que foi exibida pela Rede Globo de televisão. É a fita original. A defesa não tem elementos
para fazer a afirmativa nesse segundo ponto da pergunta. Agora, pode dizer, deputado, que esta fita foi gravada lá em Três Pontas, naquela reunião informalíssima. E a defesa exatamente busca saber se a Rede Globo teria tido a fita do senhor Artêmio ou se teria sido a fita da TV Cidade, e querendo saber em qual dessas duas fitas teria havido as secções, os cortes, porque ao transcurso aqui das indagações, Vossa Excelência terá a oportunidade de observar, agora ao presidente, Vossa Excelência terá a oportunidade de observar que é exatamente nesse ponto aonde o cinegrafista parece evidenciar que houve mudanças, colocações de textos a mais. Doutor Daniel, para a gente ser objetivo, eu estou satisfeito. A testemunha falou que a fita gravada, exibida pela Rede Globo, foi do cinegrafista Robson. Essa fita que o senhor entregou foi efetuada pelo cinegrafista Robson? Não, não foi. Então, deputado Luiz Máximo, provavelmente isso a fita entregue pelo doutor Daniel ao relator não é a mesma fita de que a testemunha acaba de informar que foi editada e que foi exibida pela Rede Globo. É que eu queria saber exatamente se ela teria conhecimento do teor desta fita. Não. Então, esclarece que estamos, então, diante de duas fitas. Peraí. Eu não a vi, mas tinha dois filmadores. Duas câmeras. Um era a TV Cidade e a outra era esse Robson. E agora, o deputado Sérgio Naia conseguiu esta fita com que cinegrafista? A senhora tem conhecimento? Se não é a do Robson, deve ser da TV Cidade. Eu não tenho conhecimento, mas deve ser o da TV Cidade. Eu gostaria, o seguinte, é que sempre se insiste aqui, nobre senhor presidente, senhor relator, que a reunião é informalíssima. A reunião era informal. Evidentemente que conversas desse tipo não se realiza de uma forma formal dentro de uma Câmara Municipal, de uma sessão de Câmara. Que isso tudo seria constado de ata, seria diferente. Evidentemente que a questão da natureza da reunião, para nós, nesse primeiro momento, é disso menos. O que eu quero saber agora, a testemunha poderá me ajudar a entender direito, é que foi repetidas vezes afirmado, tanto pela nobre defesa como pela testemunha, que houve uma montagem da fita exibida pela televisão Globo. Montagem. Eu, nos meus parcos conhecimentos, na minha ignorância a respeito de montagens, de fitas, dessa coisa, pelo menos eu entendo que montar é uma atividade, vamos dizer, que chega a ser mesmo criminosa, que implicaria em você tirar uma parte de uma gravação aqui para inserir dentro de um outro contexto, dentro de uma outra situação. Quer dizer, conversas diferentes, situações diferentes, que são praticamente criadas artificialmente pela inserção de um texto no outro. Outra coisa, senhora Adriane, que eu quero entender, quero ver se esse é o seu entendimento ou não, é nós pegarmos uma fita em sua inteireza e exibirmos apenas parte da fita. Então aí você não ouve aí, vamos dizer, montagem, não houve inserção. Inserção, você tirar uma filmagem de lá e você inserir aqui dentro. Então, quando a senhora afirma categoricamente que houve uma montagem, então a gente tem diante do quadro, né, que se montou com o propósito deliberado de prejudicar alguém. Então, eu gostaria que a senhora esclarecesse, não é? Esclarecesse o que a senhora quer dizer com essa montagem. Se a exibição de partes das gravação original, ou se foi tirado trecho daqui e acoplado aqui para criar uma situação diferente. Houve as duas coisas. Houve a montagem, porque se a reunião aconteceu em outubro de 97 e aparece trecho do ex-prefeito na inauguração do CAIC há não sei quantos anos atrás, não sei se foi 3 anos atrás, caracteriza que pegou duas fitas. Você não concorda? Duas fitas, mas montaram. Eu quero saber se houve inserção. Agora, isso é diferente. Mas naquele trecho tem pedaços, eu também não entendo de... Não, porque a senhora afirma, não é? Então, mas eu presumo que a senhora... Na minha maneira de entender, houve montagem, porque teve pedaços de coisas que aconteceu no passado, que não era naquele momento da reunião de outubro de 96, na qual eu estava presente. E houve também corte, sim, que altera o contexto. O senhor está falando uma frase e pinça umas palavras do senhor e joga só aquela, altera o contexto.
Então, foi isso que eu afirmei. Não, o que eu quero dizer é o seguinte. A senhora me faz uma pergunta, tá certo? Para eu responder determinada coisa. Depois é me feita uma outra pergunta lá adiante, eu respondo uma outra coisa diferente. A senhora vai pegar aquela resposta que está lá e vai colocar aqui nessa como resposta da primeira pergunta. Isso a senhora transportar de lá para cá. Então, o que eu pergunto para a senhora é o seguinte, no texto especificamente, quando ele afirma a questão da falsificação, quando ele fala a respeito de ter descoberto, se eu não me engano, a expressão um caminho para trazer produtos de Miami para cá. E ele disse isso dentro de que contexto? Em razão do que ele fez essas afirmativas? A senhora se lembra? Eu não lembro idêntico, claro, a gente não consegue lembrar das palavras exatas. Mas o que eu lembro é, por exemplo, na questão da falsificação, ele estava fazendo uma brincadeira com um vereador, Rui Quintão, que eu acho que é testemunha hoje. Fez uma brincadeira com ele. Então, cortou. Na questão das costureiras, que eu me lembro muito bem, a questão que cortou o contexto que eu falo é o seguinte, que ele propunha uma Assembleia Geral, entendeu? Tinha todo um segmento da frase, no contexto do negócio. Aí cortaram, colocaram só um pedaço. Isso muda. A gente depois vai, evidentemente, nós vamos ver, né, a exibição dessa fita, o senhor relator que o presidente deve marcar para a gente. As fitas talvez sejam objetos também de perícia, né? A gente vai formular um juízo menor. Eu quero apenas que a senhora esclarecesse para a gente o seu entendimento a respeito da montagem, a respeito disso que a senhora colocou. Agora, só disse que ele brincou da falsificação. O pessoal lá costuma brincar, assim, reuniões mesmo informais, dizendo, eu falsifico, eu faço contrabando, põe isso para cá. É costume fazer, parlamentar, falar coisas dessa natureza? As pessoas brincarem, não, eu falsifico, faça isso, contrabandeia para lá. É normal? Estava dentro de uma conversa informal, aí que eu falo para o senhor deve, a hora que vier a outra testemunha que o negócio foi com ele, o senhor deve perguntar, que ele é capaz de lembrar bem. É porque a gente fica preocupado, porque é a questão do decoro, né, dona Adriane? Quer dizer, o parlamentar, né, tem que ter imagem pública, dignidade, honradez, uma coisa e outra. Então a senhora fala que é na brincadeira que se fala, não é? E agora eu quero perguntar para a senhora uma coisa. O deputado Sérgio Laia, durante as campanhas eleitorais, a senhora já disse que ele tem uma participação ativa, né, no campo de ajudar as pessoas. No período eleitoral também ele ajuda as pessoas com doação de tijolos, de qualquer outra coisa, né, material para construção, ele faz essas doações. Como parece no vídeo, o cidadão ele faz um cálculo, mandando dar um cheque de R$1.000 para a pessoa. Ele faz isso constantemente? Realmente, naquele dia, ele deu mesmo o cheque para o moço construir para comprar tijolos, para construir uma associação de moradores de um bairro carente. Agora, o deputado Sérgio Naia, ele tem uma presença constante em Três Pontas. Não é só em época de eleição, não. E nesse período que ele fez essa doação, só se lembra a data em que aconteceu isso? Que ano era? Mês? Essa de doação? A questão do cheque de R$1.000? Foi no dia, naquele dia. Mas o ano, só lembra o ano que aconteceu? O mês? 97, outubro de 97. Outubro de 97. É. E ele fez essa doação dos R$1.000, não é? Sou satisfeito, Dona. Obrigado.